Graça e paz. Hoje nós vamos falar a respeito de provisão e prosperidade. Muitas vezes você pode pensar assim, mas qual que é a diferença? Então esse vídeo realmente está sendo feito para te falar qual que é a diferença de provisão e prosperidade. E para começar nós vamos ler um texto que está lá em Josué 5, versículo 12. E depois nós vamos ler alguns versículos lá em Provérbios. Josué 5,12, fala assim: E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Enquanto o povo estava ali naquele caminho no deserto, eles não tinham, como uma padaria para eles comprar pão, eles não tinham açougue, para comprar carne, eles não tinham nada. Eles estavam no meio de um deserto e eles estavam vivendo na total dependência de Deus. E ali no deserto, então, vinha a provisão do dia. O maná, ele caía para aquele dia, era aquela provisão do dia. O que acontecia? Eles colhiam o maná e se eles guardassem para outro dia, o maná estragava, porque aquela era a provisão. Então Deus proveu eles, proveu água, proveu mantimento, proveu a roupa cresceu, o sapato, proveu tudo que eles precisavam durante aquele período, que eles não tinham como trabalhar, como ter aquilo que eles precisavam ali no deserto. Então isso é provisão. Provisão é quando você tem que pagar uma conta e você não sabe de onde você vai tirar o dinheiro. Aí de repente, cai um dinheiro na sua conta, você recebe uma dívida que você não esperava. Então foi provisão para você pagar aquela conta. É você não ter um mantimento dentro de casa e de repente alguém chega, bate na porta e traz uma cesta básica. Isso é uma provisão. Então provisão é aquilo que você não tem como fazer e que chega, naquele momento ali crucial. Mas nós não podemos viver de provisão. O povo só viveu de provisão, enquanto ele estava no deserto. Agora, se você quer viver de provisão, você quer viver no deserto, o deserto não é para ninguém viver, o deserto é uma passagem na nossa vida. E muitas pessoas hoje vivem de provisão, não vive de prosperidade, vive de provisão. E provisão é o período de deserto na vida da pessoa. Agora, prosperidade é outra coisa. Então, eu creio que você entendeu o que é provisão. Provisão é aquilo que não tem de onde você tirar e de repente Deus abre a porta, você consegue e faz aquilo. Aquilo é provisão, mas Deus não tem isso para nós. Deus não quer que você viva de provisão. Deus não quer que você viva no deserto. Deus preparou uma terra que mane leite e mel para o povo. O deserto era só uma passagem para eles. E nem era para eles viver 40 anos no deserto. Era para eles viver no deserto, no máximo 2 anos. Por que eu falo 2 anos? Eles poderiam chegar com 40, 30 dias, eles poderiam chegar em Canaã. Mas houve um período em que eles ficaram acampados ao pé do Monte Sinai, 1 ano e meio recebendo leis, recebendo Deus, organizando eles como uma nação, porque eles eram simplesmente um amontoado de povo. Mas aí Deus então organizou eles como uma nação, dando para eles leis para reger aquela nação. Agora, prosperidade é outra coisa. Prosperidade é um conjunto de várias coisas. O dicionário Aurélio fala que prosperidade, ser próspero é ser favorável, afortunado, venturoso, feliz. Eu coloco assim, ser bem sucedido. A palavra de Deus falou com Josué assim, Josué, tá lá em Josué 1, acho que versículo 7, Medita nessa palavra, não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, e ela fará prosperar o teu caminho. Ou tem outras traduções que falam, e você será bem sucedido. Então é ser bem sucedido. Então a palavra de Deus nos ensina a ser bem sucedido. A palavra de Deus nos ensina a ser próspero. Então a prosperidade, vou falar de alguns passos para a prosperidade. E o primeiro dele, nós vamos ler aqui em Provérbios. Eu vou falar alguns provérbios, para você anote. Provérbios 14, 23 fala assim, em todo trabalho é proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Então, o primeiro meio que Deus criou para que o homem fosse próspero é o trabalho. É o trabalho. Deus, ele abomina, a pessoa que ela é preguiçosa. Olha o 13, versículo 4. Fala assim, a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança.
Mas as almas dos diligentes, algumas traduções falam dos prudentes, se farta. Por quê? Porque trabalha. A alma do preguiçoso, o preguiçoso é aquele que não trabalha. Aí a Bíblia fala que ele deseja, mas ele não alcança coisa alguma. E olha para você ver, Jesus ele foi de encontro, Deus ele vai de encontro à prostituta, Deus ele vai de encontro ao homossexual, ao drogado, ou qualquer pessoa que o queira buscar. Mas o preguiçoso ele fala assim, vai ter com a formiga o preguiçoso. Ou seja, vai lá aprender com a formiga primeiro, preguiçoso. Olha, tá aqui no Provérbios 6, do 6, fala assim, vai ter com a formiga o preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Ou seja, a formiga era sábia. Por que a formiga era sábia? Pois ela não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junto o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficará deitado? Quando se levantará do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a toscanejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza, como o meliante, e a tua necessidade como um homem armado. Então Deus está dizendo assim, pro preguiçoso vai ter com a formiga, porque você vai ter que aprender que trabalho, irmãos, tem pessoas que acham que trabalho é castigo. Ah, quando o homem pecou, aí Deus falou que o homem ia comer do sol do seu rosto. Não é consequência do pecado, porque antes do homem pecar, Deus já havia dado para Adão a ordem de administrar o jardim. Ele já tinha dado para ele o trabalho de colocar nome em todos os animais. Ou seja, Adão não fazia aquele trabalho braçal, mas Adão ele já trabalhava, ele administrava tudo. Então o trabalho é algo que vem antes do pecado, porque Deus trabalha. Jesus falou assim, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. A palavra de Deus fala que o guarda de Israel não dorme nem pestaneja. Ou seja, o tempo inteiro. Fala que ele está no alto, sublime trono. E qualquer hora que você acionar esse trono, ele está lá 24 horas por dia. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Então ele está dizendo para o preguiçoso, vai aprender com a formiga. E o que nós aprendemos aqui também, dentro disso, irmãos? Olha para você ver. Eu quero, antes de entrar no próximo tópico, ler o 21, 25. Provérbios 21, 25. Espera aí. Fala assim, achei. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. Já pensou? É um tanto de versículo. Irmãos, tem o versículo 20, versículo 4, vou ler também porque está pertinho, fala assim, o preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Outra tradução fala assim, o preguiçoso não lavrará na hora da ceifa, né? E depois, na hora da colheita, ele não vai ter nada para colher. Nada vai receber. Então, o preguiçoso, ele tem que aprender tudo isso. Deixa eu ler só mais um versículo aqui, o 19, 15. Nós estamos pertinho aqui, aí fala assim, a preguiça faz cair em profundo sono, a alma indolente padecerá fome. Pois é, muitas pessoas estão nessa situação, né, de preguiça, de despreparo. Outra coisa para haver prosperidade é planejamento. Olha para você ver, olha o que a formiga faz. A formiga, ela planeja. Olha que o Senhor fala com ele assim, olha para a formiga e ser sábio. Deus fala com ele no final do 6, né? O Salomão falando aqui através do provérbio. Pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junto o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficará deitado? Olha para você ver, ela prepara no verão o seu pão, porque quando chegar o inverno, ela tem o seu mantimento guardado. Então, uma outra situação para ser próspero é planejamento. Planejamento. Não é sair gastando pela emoção. Ah, eu quero isso, eu vou comprar isso. Irmãos, o nosso coração é enganoso. Não é o que nós queremos, é o que nós precisamos. Quantas vezes nós compramos aquilo que nós não precisamos com o dinheiro que nós não temos? Porque vamos lá, passamos o cartão de crédito e compramos aquilo que não precisamos, de repente estamos jogando fora, estamos perdendo por falta de planejamento, por falta de saber se realmente era a hora de comprar aquilo. Compramos por emoção. Dinheiro é uma coisa emocional.
Você vê uma propaganda de alguma coisa, vou comprar porque tá barato. Não é porque você precisa, é porque tá barato. E aí na hora que você precisa, você está descoberto, porque você não se cobriu quando você havia condição de fazer, você não fez uma reserva. E aí? Quantas pessoas hoje, aqui no Brasil mesmo, a gente não tem esse costume, né, de guardar, de ter em reserva, e aí na hora da necessidade fica na mão, né, de agiotas, ficam na mão de banco, de cartão de crédito, de cheque especial. Por quê? Porque não houve planejamento. Aí aqui em Lucas, olha o que Deus fala. Lucas 14, o versículo 28, Jesus falando do preço. Tudo tem um preço, sabe, irmãos? Falando sobre o preço do discipulado. Aí ele fala no verso 28 assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual rei que indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele, ou com 20.000? Então, o Senhor Jesus está falando assim, primeiro tem que planejar. Primeiro você tem que planejar quanto que você vai gastar, quanto que você pode gastar. Eu ganho 2.000, aí eu gasto 3. Então, não é questão de, eu preciso ganhar mais para ele equilibrar minhas contas. Não, se você ganhar mais, você vai gastar mais do que acima das suas contas. Por quê? Porque isso tem que haver um equilíbrio emocional. Você tem que entender que isso também é emocional. Que às vezes a pessoa tá triste, aí sai comprando desregradamente. Porque para achar que aquilo vai suprir, né, a sua tristeza, ele vai ficar alegre porque ele comprou por causa disso ou por causa daquilo, mas na verdade aquilo ele está com um problema emocional. Então, irmão, planejamento, para planejar é preciso sonhar, né? Então o próprio Deus, ele sonhou conosco. Outra coisa, sabedoria. Provérbios 8:18. Quer ser próspero? Quer ter... Olha para você ver. Olha o que a sabedoria fala. Riquezas e honra estão comigo. Sim. Riquezas e honra estão comigo. Assim como os bens duráveis e a justiça. Pronto, a sabedoria. Bom, mas o que é a sabedoria? Uma das coisas que é a sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Quando eu gravei aquele vídeo falando de sabedoria que vem do alto, eu falei que a sabedoria, ela é contínua, ela é progressiva e ela é gradual. Ou seja, é um misto de conhecimento, de observância, de experiência. Eu ouvi uma frase muito interessante esse dia que falava assim: o conhecedor, ele vai conseguir, se ele cair no buraco, ele vai sair do buraco. O sábio não vai cair no buraco. Ou seja, o conhecimento me tira do buraco. A sabedoria permite que eu nem caia no buraco. Porque eu coloco o meu conhecimento em prática. Então, para eu ter conhecimento, eu preciso estudar. Não é verdade? Se você, por exemplo, está numa firma e você tem um cargo, se aprimore mais, conheça mais sobre aquele cargo, porque na hora que surgir uma oportunidade de você conseguir uma promoção, você vai estar preparado. Às vezes a pessoa se aquieta, o preguiçoso se aquieta, tá ali eu tô ganhando tanto, tá bom, assim, mas sabe, as firmas querem pessoas proativas, pessoas que mostrem que sabe e sabe colocar em prática. A sabedoria é você saber e saber colocar em prática. Isso é sabedoria. Então, com a sabedoria estão as riquezas e honras. Olha o Provérbio 24:3. Fala assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com o conhecimento ela se estabelece. Então, sabedoria e conhecimento juntos. Vai edificar a casa e ela vai estar alicerçada, estabelecida. Então, eu preciso juntar essas coisas, tá? Colocar isso em prática. Provérbio 17:16.
Hoje nós estamos aqui cheios dos provérbios, né? 17, 16, fala assim: de que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem conhecimento? Ele pode ter dinheiro, mas ele não sabe usar. Quantas pessoas você já viu ganhar na Mega Sena e ficar pobre de novo? Quantas pessoas, né, ganham uma grande soma de dinheiro e de repente ele está totalmente endividado de novo? Porque o tolo aqui está falando bem claro. Está falando isso, né? O que vale? É o versículo 17 e 16. De que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem conhecimento? Então, sem conhecimento não existe sabedoria. E sem sabedoria, você pode até ser rico de dinheiro, ter dinheiro. Mas a prosperidade que é... Aqui hoje nós estamos focando um pouquinho na prosperidade financeira, mas a prosperidade, ela vai muito além disso. A prosperidade é você ter dinheiro para as suas necessidades e para ajudar o outro. A prosperidade é você ter uma família alicerçada. A prosperidade é você ter um ministério abençoado. A prosperidade é você ter saúde. A prosperidade é você ter amigos. Porque não adianta, né? Às vezes a pessoa ela é rica, ela é cheia de dinheiro, mas ela é pobre, pobre, pobre. Porque ela não tem amigos, ela é avarenta, ela só tem dinheiro. Ela não tem prosperidade. Porque a prosperidade, olha para você ver, é ser bem-sucedida em tudo, é ser feliz. Uma pessoa não é feliz porque ela só tem dinheiro. Ela precisa de amigos, ela precisa de família, ela precisa de um conjunto de coisas. Então a prosperidade é todo esse conjunto de coisas. Por isso que eu sou muito contra essa teologia da prosperidade que inventaram por aí. Se a pessoa não trabalhar, se a pessoa não planejar, se a pessoa não tiver sabedoria, e a última coisa, se ela não for generosa também, ela não vai ser próspera. Eu quero ler só, nós podemos ver, eu vou só citar, se você puder, depois leia, vou deixar na descrição do vídeo, Gênesis 41, o 33 ao 35, quando José ele interpreta o sonho de Faraó e ele fala para Faraó, te aconselho, Faraó, arruma alguém sábio para criar celeiros e guardar 1/5 da produção que tiverem de grãos nos anos da fartura. E aí Faraó falou assim, mas quem mais sabe do que você? Não é verdade? E aí José começa a fazer isso. Quando chega o ano da escassez, eles tinham. E aí, se você lê lá, José, ele não deu trigo para ninguém, ele vendeu. O Egito se tornou muito mais rico na escassez. Na escassez, ele se tornou muito mais próspero na escassez. Por quê? Porque havia uma pessoa sábia lá no governo. Tá? Eu vou deixar na descrição, ó, é Gênesis 41, versículo 33 ao 35, o 47 ao 48 e o 53 e o 55. Você vai ver que até para os próprios egípcios foi vendido o trigo. Os grãos foram vendidos. E para todas as cidades circunvizinhas, todos aqueles que iam, eles compravam do Egito. Ou seja, nesses 7 anos de fome, o Egito se enriqueceu ainda mais. Por quê? Porque eles haviam reservado na fartura. Eles reservaram, eles planejaram. Houve planejamento, houve reserva. E aí, se nós pegarmos esses exemplos e começarmos a praticar, nós seremos prósperos em tudo. Quando eu falo de reserva aqui, é em tudo. Aqui é um exemplo financeiro, mas nós temos que ter essa reserva na nossa vida familiar, conjugal, espiritual, todas as nossas áreas. Nós precisamos ser prósperos. E aí, para finalizar, eu quero ler Provérbios 11, o 24 e o 25. Diz assim, ao que distribui, mais se lhe acrescenta. Ao que retém, mais do que é justo, é para a sua perda. Ou seja, ao que distribui, mais se lhe acrescenta. Está falando de generosidade. Está falando de doação.
tá? O que distribui, mais se lhe acrescenta. As pessoas mais ricas do mundo são as pessoas que mais doam. Eu estava vendo uma entrevista que o Bill Gates doa milhões para as pesquisas, para essa questão da malária, doa milhões. Porque, é claro, né, que eles deduzem o imposto de renda. Mas quanto mais tem, mais eles doam. Então, eles são as pessoas mais generosas. E aí, o verso 25 fala assim: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. A alma generosa prosperará. Então, nós temos que aprender que nós precisamos ser generosos, né? Nós temos que ter a nossa reserva financeira, nós temos que ter... se você é cristão, você vai tirar os seus 10% do dízimo, você vai ofertar, você vai ajudar, né, com cesta básica, você vai ajudar os moradores de rua, você vai ajudar de alguma forma. Agora, se você não é cristão, doa para uma ONG, para uma instituição de caridade, mas a alma generosa prosperará. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender o que é provisão e o que é prosperidade. Se você tem vivido de provisão, infelizmente você está no deserto. Mas é hora de sair do deserto, sabe por quê? Porque Deus tem uma terra que mana leite e mel para os seus filhos. E nós somos filhos. E podemos viver esse deleite dessa terra que mana leite e mel. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente, em nome de Jesus.